Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Aqui quem fala é a professora de vocês de Educação Física, Rafaele. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso assunto de lutas, no qual iniciamos há 15 dias atrás, ok? Só para a gente relembrar o que foi visto na aula passada, a gente dialogou um pouco sobre a questão do conceito da luta e as características gerais e em comum que todas as lutas elas vão possuir. Ok? E aí, hoje, especificamente, sobre o que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre as lutas que estão presentes dentro dos Jogos Olímpicos, as lutas que são modalidades olímpicas. A professora quer dizer que nem todas as modalidades de lutas estão presentes nas Olimpíadas? Não, tá? Então, temos apenas algumas que estão presentes, que são o boxe, a esgrima, o judô, a luta estilo livre, a luta greco-romana e o taekwondo. Não vi aí o jiu-jitsu, nem o karatê, enfim, diversas outras modalidades que a gente tem que são extremamente importantes, extremamente praticadas, porém não se encontram nos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque é muito uma questão do Comitê Olímpico, tá? Desenvolver essa solicitação das modalidades que vão entrar e também das federações de cada modalidade solicitar, né, fazer uma solicitação, um encaminhamento para poder essas modalidades entrarem dentro especificamente desse processo olímpico, ok? Então a gente vai dialogar um pouquinho sobre elas e aí vamos iniciar pelo boxe, ok? O boxe é um esporte de combate no qual os atletas usam apenas os punhos tanto para a defesa quanto para o ataque, ok? E os golpes, eles só podem ser desferidos da cintura para cima. E os mais importantes são o jab, o gancho, o cruzado e o direito. E o equipamento principal da luta desses atletas é o par de luvas. Porém, é importante destacar que existe o boxe olímpico, que é esse que a gente está aqui dialogando, e existe o boxe, que é aquele normal que a gente assiste em TV, que tem todo aquele grande destaque. A diferença que a gente vai ter de um para o outro, principal, é que no boxe olímpico os atletas vão usar esse capacetezinho aí, essa proteção, tá? Em que no boxe normal a gente não vai encontrar essa proteção em que os atletas utilizam, tá? O boxe, ele entrou nos Jogos Olímpicos em 1904, porém, quando ele iniciou, ele era somente para o sexo masculino. E a participação das meninas só começou em 2012, ou seja, é bem recente a questão das mulheres competindo no boxe. Inclusive, temos medalhistas olímpicas no boxe feminino, tá? E a gente agora vai para a esgrima. A esgrima, ela faz o uso de espada, florete ou sabre, porque dentro da própria modalidade a gente tem 3 opções, tá? Dentro da esgrima a gente vai ter como se fossem 3 provas diferentes, porque existem 3 tipos de armas, porque é esse o nome que dá, que é a espada, o florete ou o sabre. E aí os esgrimistas atacam e se defendem a partir dessa espada aí, desse material. E o objetivo é tocar o adversário, marcando assim o ponto. Os pontos são definidos por meio de um sensor que identifica quando o esgrimista foi tocado em uma superfície válida, tá? Porque dependendo da arma, por exemplo, a espada só pode tocar parte do tronco, o florete só pode os braços, o sabre pode o corpo inteiro, enfim, um exemplo. Então, dependendo da arma, vai ter lugares no corpo que vão valer ponto e outros lugares não, ok? E aí, além da habilidade com armas, o esporte exige coordenação, agilidade e disciplina, ok? O judô eu acho que é uma modalidade extremamente conhecida, né? Talvez alguns de vocês, inclusive, possam ser praticantes. E aí o objetivo desse esporte é conquistar o ippon, que vai ser teoricamente o ponto máximo, que é obtido quando um judoca consegue derrubar o adversário com as costas e ombros no chão ou imobilizá-lo, também com as costas e ombros no chão durante 20 segundos. Porém, não é a única maneira de fazer a pontuação, né? Existem outras formas, como a pontuação pelo Wazari e o Yuko. Então, o judô ele foi incluído pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1972.
Antes, ele já tinha feito sua aparição, mas como demonstração, tá? E não como competição para ganhar medalha. E o judô feminino é um esporte olímpico desde 1992, ou seja, a mesma coisa, né? O sexo masculino primeiro iniciou para depois as meninas. Então, é um processo, né, de vitória, de reconhecimento também das meninas dentro das modalidades de luta, como a gente viu anteriormente também no boxe. E aí temos a luta estilo livre e a luta greco-romana. Por que eu trouxe as duas juntas? Porque elas têm grandes aproximações. Inclusive, se vocês forem ver nas imagens, a gente vai ver aí que, basicamente, se vocês fossem... Se eu colocar só essas imagens, talvez você não soubesse qual é qual. Mas a primeira imagem é a luta estilo livre e a segunda é a luta greco-romana. Mas quais são as diferenças entre elas? A diferença é pouca, mas aí elas têm a diferença delas, ok? E aí, por exemplo, os praticantes da greco-romana, que é a de baixo, a segunda imagem, não podem utilizar as pernas para aplicar os golpes, enquanto o estilo livre permite o uso dos membros inferiores, tá? Então, a diferença aí vai estar na questão de qual a parte do corpo que eu posso utilizar para poder executar e vencer, ok? Então, os lutadores, né, das duas modalidades empregam força e inteligência com o objetivo de dominar o oponente. E um atleta vence a luta quando consegue imobilizar o oponente, mantendo seus ombros no solo. E vale ressaltar que a luta greco-romana ela é exclusivamente masculina. A luta estilo livre a gente já tem feminina e masculina, ok? E aí temos o taekwondo, tá? O taekwondo é considerado uma arte marcial e é um esporte no qual dois atletas lutam usando os pés e as mãos para proferir golpes. Inclusive o nome taekwondo, ele significa caminho dos pés e das mãos, porque é extremamente utilizado esses membros, tá? Então, com os pés são permitidos chutes apenas acima da cintura e nas áreas protegidas por esse estilo aí de proteção, como mostrado nas imagens, tá? Deixa eu retornar aqui. Tá vendo? Dentro desses proteções aí. Então, ela passou a valer medalha nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Por que ela começou a valer medalha especificamente? Porque, assim como o judô, ela anteriormente já vinha sido colocada, porém somente como demonstração e não como uma competição valendo premiação e medalhas. Ok, gente? Então, nessa aula de hoje foi para a gente conhecer essas modalidades olímpicas das lutas e próxima semana a gente vai dar continuidade dentro desse processo de lutas ainda. Na aula de hoje, especificamente, a gente não vai ter nenhuma atividade para a próxima semana, porém, aqueles estudantes que ainda não entregaram a atividade da semana passada, vai ter um prazo estendido até a próxima semana, porém, aí a pontuação vai ser, né? Se a pontuação valia, por exemplo, X, vai valer menos X, né? Vai ter uma diminuição, porque o prazo inicial foi até ontem, e aí, foi até hoje, e aí vocês tinham o processo para entregar agora até a próxima semana. Tranquilo? Agora, óbvio, lembrando que vai ser uma nota diferenciada. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Espero vocês. Beijos e se cuidem.